de 10% acima do Brasil. O Brasil não tem carga tributária da Suécia, ela é muito superior. Da Dinamarca chega a 50%. Tá? Na verdade, os países europeus, quase todos, têm carga tributária muito superior à do Brasil. Não é pouco, é muito superior. Funciona, como eu falei. 50% superior à do Brasil. Né? A carga tributária brasileira é um fato, um fenômeno objetivo. Ela está na média da OCDE. Na verdade, um pouquinho abaixo da média. Então, é mais ou menos na média o que o grosso dos países gastam. Vai ter um grupo abaixo e um grupo acima. Então, isso não é uma especificidade brasileira. Na verdade, o Brasil está dentro do que é a média da carga tributária a nível global. Né? Então, isso aí, primeiro, é falso. Né? Segundo, você fala, então por que não privatiza as universidades e aloca em tecnologia de ponta? Mas você está propondo o quê? Alocar o quê? Criar uma empresa pública de inteligência artificial e alocar o dinheiro numa empresa pública de inteligência artificial, ou então numa de e-commerce que concorra com a Amazon, que proponha, inclusive, que seja subsidiado por pequeno produtor, pequeno dono do comércio, que, inclusive, pague muito menos do que grandes empresas de comércio. É isso exatamente que significa? Porque é algo bastante curioso, né? Porque sabe por que a universidade pública no Brasil ela está perdendo cada vez mais força, para além de organização, mobilização e qualquer coisa? Tem a ver exatamente com a decadência do país. Por que no mundo inteiro a universidade pública ela tem um papel central? Porque o papel da universidade pública é o seguinte: aqui se faz pesquisa e desenvolvimento de coisas que são novas, cujo resultado não está pré-determinado, que vai ser conseguido num prazo X de tempo, que você pode ficar 5, 10, 15 anos pesquisando. Exemplo, as linguagens de LLM, inteligência artificial. Se pesquisa inteligência artificial desde os anos 50. Tá? Inclusive com abordagens que já nos anos 70 se tornou predominante dessas, que virou essas linguagens de LLM aí hoje. Isso só se tornou viável em escala industrial nos últimos 10 anos. Então, durante 50 anos, isso foi gasto público. E depois de 50 anos de gasto público, quando aquilo se torna comercialmente viável, isso é apropriado de maneira privada. Isso em todos os lugares, em todos os setores. Então, privatizar as universidades públicas brasileiras significa abrir mão de qualquer pesquisa e desenvolvimento, em qualquer área tecnológica-chave. Aí vai fazer igual que o ministro Bolsonaro realmente falou no início do mandato, né? Vamos fazer o que é bom, nós somos bons, que é mineração. Né? Inclusive com máquinas estrangeiras também, tá? Com máquinas estrangeiras. Então, o que tem no fundo desse discurso é isso, né? Deixa a pedra rolar, deixa o país se fuder, desde que eu tenho o meu capital aqui alocado nos setores periféricos que o Brasil atua, tá de bom. Não ter universidade pública, nenhuma universidade privada vai querer investir em pesquisa e desenvolvimento cujo resultado é indeterminado e cujos resultados podem levar 5, 10, 15, 20 anos para poder sair em pesquisa de curas de doença, em tecnologia de ponta, no que quer que seja. Então, é isso. Adrilho, sua quarta pergunta, 2 minutos. São quatro perguntas? São 5 no total. Essa é a quarta pergunta sua. Talvez eu jogue uma extra aí, o pessoal tá gostando muito aí. 7 mil pessoas quase ao vivo aí. Beleza, ótimo. Então eu vou insistir na questão da segurança pública. Eu vou falar exatamente sobre a questão de uma leniência. O Brasil, ao contrário do modelo norte-americano, por exemplo, vou dar um exemplo concreto para não ficar só na abstração. Em Nova York, nos anos 70, os índices de criminalidade eram gigantescos. Chegou um sujeito chamado Rudolph Giuliani e implementou uma coisa chamada política de tolerância zero, broken windows. Se você quebrava uma janela de um metrô, por exemplo, você ia pegar uma cana dura. Aqui no Brasil, desde os anos 80, se investiu exatamente no contrário, na complacência com o criminoso, como se ele fosse uma vítima social. E aí uma série de políticas públicas desastrosas do Código Penal foram colocadas: saidinhas, indulto de Natal, progressão de pena, audiência de custódia. A gente tem visto os índices de criminalidade aumentarem progressivamente, sucessivamente, por causa desse tipo de política de complacência à bandidagem. Você acha que isso tem dado certo? E como é que se resolve isso, meu caro Machado? 5 minutos, Machado. Tá. Você fatura bem, mas está com dificuldade de gerar lucro? O problema pode estar justamente no preço que você cobra. O maior erro que a maioria dos empresários comete é precificar baseado no achismo. E isso pode sair muito... É engraçado o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está longe de ser exemplo, né? Um ponto importante, por exemplo, a maior transação que o PCC tem com os Estados Unidos não é o PCC fornecendo droga para os Estados Unidos, são armas dos Estados Unidos para o PCC. Isso aí, as apreensões, né, já foram feitas análise das apreensões das armas do crime organizado no Brasil, elas em primeiro lugar dos Estados Unidos, salvo engano, segundo e terceiro é Bélgica e Alemanha. Tá? Mas é algo nesse sentido.
Os Estados Unidos não tem poucos assassinatos, né? Para um país que é um centro da economia capitalista mundial, que tem muito mais recursos, que tem as maiores forças armadas do mundo, que é uma potência tecnológica, que tem uma economia que gira muito mais que o Brasil. Os Estados Unidos tem, na média aí dos últimos anos, algo em 25, 20 mil assassinatos por ano. Né? O último caiu, como do Brasil caiu também. O Brasil saiu, o último dado de 2025, 34 mil assassinatos, já foi 50. Então, quando fala das pioras nos índices de criminalidade, é aquela coisa que é jogada ao léu, porque a situação é ruim e ela é. As pessoas são indignadas com a situação da segurança pública e têm razão de estar. Né? Mas eram 50 mil assassinatos, agora é 34. Nos Estados Unidos, você tem algo em torno de 50% a 60% disso, com toda a potência econômica que os Estados Unidos é. Os índices de criminalidade dos Estados Unidos, comparado com os países europeus ou com a própria China, são muito mais elevados. Muito mais elevados. E uma das razões pela qual o crime organizado brasileiro compra muita arma dos Estados Unidos é o fácil acesso a armas que você tem lá. Eles vão lá nos Estados Unidos comprar as armas para trazer aqui para o Brasil, né? Eu acho que o Brasil poderia declarar o governo dos Estados Unidos como terrorista, né? Já que virou agora. Você pode declarar o que o outro país é e as organizações dos outros países é, então por que não? Pela facilidade de compra e venda de armas, por que não declará-los como terroristas? Então, eu não tenho dúvida de que a criminalidade ela tem que ser combatida, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, ela tem que ser combatida e não é de maneira branda, não. Agora, evidentemente, você tem uma situação de reprodução dessa criminalidade dentro do país. Um país como o Brasil, a gente mostra no Anuário Estatístico do ILAESE, que de 50 milhões de trabalhadores formais, você tem 40 milhões na informalidade, 40 milhões sem emprego. 40 milhões sem emprego, não importa qual motivo, que não é o índice do IBGE que baseia só em quem procurou emprego nas 4 últimas semanas. Ou seja, nós temos 50 milhões no emprego formal para 80 milhões sem emprego na informalidade. A cada 3 pessoas, 2 ou está na informalidade ou está sem emprego. Óbvio que isso tende a induzir a criminalidade. Então, se você tem que combater o crime, sim, mas você tem que avançar na resolução do problema social do país, você tem que avançar no problema do desemprego, no problema da remuneração, em todos esses problemas crônicos do Brasil. E como esse debate já mostrou, você não indicou qual que é a proposta de desenvolvimento que você tem para o Brasil, como a gente pode se apropriar de setores de tecnologia de ponta, que depende de dezenas ou centenas de bilhões para ser investido. Tá? Vai olhar o que é uma área de semicondutor, vai olhar o que é uma área de inteligência artificial, de criações de linguagens de LLM para aplicação ampla, o capital que precisa disso. Nem o 3G, que são os grandes bilionários do Brasil, tem capital para investir nisso aí. E você acha que é o livre empreendimento para a pessoa que ganha R$2.000, R$3.000, que vai fazer com que o Brasil ingresse na siderurgia, na química, na inteligência artificial, na eletroeletrônica, em semicondutores, em coisas dessa natureza? Então, como que a gente pode resolver o problema social do Brasil se não for redicionando excedentes de setores, por exemplo, como a energia, que foi tudo usina hidrelétrica criada pelo Estado? Eu não conheço uma que foi construída pela iniciativa privada e que depois que é construída com nosso dinheiro, com dinheiro público, ela é entregue para capitalistas privados, que não é o livre empreendedor da marcearia, não. Tá? São grandes capitalistas do patamar Vorcaro, tá? E com esse nível de influência que a gente vê bem como funciona. Que se apropria disso de maneira do que foi produzido, que leva décadas para se depreciar o valor, e vai ganhar os maiores excedentes do Brasil hoje. Está no setor de mineração, empresas foram criadas pelo Estado, como a Vale, como a empresa de ouro de Paracatu. Está no setor de energia elétrica, que o Brasil é uma potência, empresas todas criadas pelo Estado e hoje estão na mão da iniciativa privada.